A Câmara e o Senado têm novos presidentes. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com os novos presidentes da Câmara e do Senado. A eleição de sábado ocorreu sem surpresas. Aquilo que todo mundo esperava aconteceu. Talvez um voto a mais, um voto a menos, nada que vá mudar o preço do dólar. Com a eleição de Hugo Mota para a Câmara e de Davi Alcolumbre para o Senado Federal. Hugo Mota é o mais jovem parlamentar a assumir a presidência da Câmara dos Deputados na história do Brasil. Ele é deputado do Republicanos pela Paraíba, vem de uma família de políticos de longa data em seu estado natal, tem só 35 anos. Ele é formado em medicina, foi também o deputado mais jovem do país quando se elegeu lá em 2010, com só 21 anos, e aí tem sido reeleito sucessivamente. Davi Alcolumbre, esse aqui já é um personagem um pouco mais conhecido, até porque já foi presidente do Senado Federal. Ele é senador pelo Amapá, filiado à União Brasil, também é jovem, se a gente olhar a média da faixa etária no Congresso Nacional. Tem 47 anos de idade. Também tem uma vida política tradicional, daquelas que começam com vereador e aí vai subindo, deputado e senador. A eleição de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre consagra uma liderança que a gente já tem visto nos últimos tempos, nas últimas legislaturas, no Congresso Nacional, que é a chamada liderança não ideológica. Nenhum dos dois parlamentares tem ali grandes bandeiras ideológicas, aquela posição forte. São mais pragmáticos, bem relacionados no meio político, isso é fundamental para esse cargo de presidência, e também sabem que o Congresso hoje tem mais poder do que nunca por causa do grande volume de recursos envolvido nas emendas parlamentares. A gente vai ouvir agora um trechinho do discurso de posse do deputado Hugo Mota, em que esse não posicionamento ideológico fica mais do que claro. Lutamos pela democracia. Somos frutos da democracia. Não somos 513 deputadas e deputados. Somos os representantes de 212 milhões de brasileiros que só estamos aqui pela vontade popular. Somos escolhidos para representar o povo. E, falando em Constituição, somos o símbolo daquele princípio que não por acaso foi inscrito no primeiro artigo, o primeiro texto constitucional. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Olha, essa eleição na Câmara e no Senado também consagra o domínio de parlamentares do Norte e do Nordeste nos postos de liderança das casas legislativas. Um exemplo, das 14 cadeiras nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, apenas uma ficou com um parlamentar eleito pelo Sudeste do país, justamente a região mais populosa do Brasil. As eleições também indicam que o governo federal seguirá tendo dificuldades para pautar e aprovar projetos no Congresso, já que a base de apoio a Lula no Congresso Nacional é, no mínimo, fluida. Depende do momento, do projeto. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, participou do jornal Gente deste sábado na Rádio Bandeirantes e falou a respeito desse assunto. A gente vai ouvir agora. E creio que o principal problema do governo do presidente Lula reside em exatamente não encontrar uma agenda compatível com o perfil ideológico e político do Congresso. O Congresso é majoritariamente desenvolvimentista, conservador nos costumes, e a agenda do governo enfrenta dificuldades nessas duas áreas. O governo não tem recursos, não tem caminho para retomar o crescimento da economia, e o governo tem uma agenda que é incompatível com esse perfil conservador do Congresso. E isso entra em conflito, cria um ambiente de desconfiança, às vezes até de ressentimento, e o resultado é o imobilismo, é a paralisia. Bem, agora direto de Brasília, o Cláudio Humberto está chegando aqui no Jornal Gente com mais informações e os bastidores dessa eleição na Câmara e no Senado Federal, não é, Cláudio? Bom dia.
Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Olha, como a filosofia chinesa ensina, né, e recomenda nas crises, as eleições da Câmara dos Deputados representam para o governo uma oportunidade. O governo assistiu de camarote à vitória dos partidos de centro nas eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado, como não se via ou não se vê há tempos aqui no nosso país, né? Quando se prevalecia antigamente, até nos primeiros governos do presidente Lula, o balcão de negócios, o balcão de pagamento de emendas parlamentares para dobrar a vontade do deputado e do senador, ou a distribuição de cargos para amarrar o rabo do deputado e do senador na base do governo. Isso absolutamente acabou depois dos aumentos substanciais nos valores das emendas parlamentares, que deixaram os deputados e senadores independentes, digamos assim, desse tipo de pressão do governo. Apesar disso, nos bastidores da escolha dos integrantes das mesas diretoras da Câmara e do Senado e respectivos presidentes, falou-se mais, Thaís, em reforma ministerial do que na própria eleição. Aliás, como a gente disse aqui, eleição não precisava nem ter, porque todo mundo já sabia quem ia vencer, estava tudo combinado já, combinado no sentido de que já estava tudo articulado, né? E, portanto, se confirmou, como você já descreveu, se confirmaram as vitórias de Hugo Mota na Câmara e de Davi Alcolumbre no Senado. A constatação geral é de que o governo não está dando certo, como mostram as mais recentes pesquisas de avaliação de gestão de Lula, que vê sua popularidade derretendo. Esse foi a principal constatação dos deputados e senadores nos bastidores da eleição, enquanto se encaminhavam para a votação para consagrar aqueles que já estavam, cuja vitória já estava definida antes de começar o pleito. O presidente Lula, resiste a essas mudanças ministeriais. Há poucos meses atrás, a gente se lembra, ele chegou a dizer que não se mexe em time que está ganhando, mas começou a perceber que seu time está perdendo, com 52% de desaprovação e apenas 41% de aprovação, como mostrou a pesquisa Poder Data da semana passada. Há pressão entre os próprios integrantes do governo para que seja feita uma limpeza de petistas em torno do presidente no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto está coalhado de petistas, e só de petistas. A maioria deles, inclusive, muito incompetentes ou despreparados, incapazes, por exemplo, de contrariar o chefe, de contrariar as fantasias de Lula, que parece só dar ouvidos à primeira-dama. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, como diz a lei de Murphy, Gleisi Hoffmann vem aí. A presidente do PT, conhecida pela agressividade com que trata adversários e até aliados, não pode ajudar muito a Lula a recompor as forças e reagrupar os aliados de antes. Ela deve, ocupando a Secretaria-Geral da Presidência da República, deve se aliar exatamente a esses assessores palacianos, muito mais empenhados em articular perseguição e vingança contra adversários do que promover aquelas transformações ou o cumprimento de promessas de campanha do presidente Lula. Mais de 2 anos depois da posse, o governo não consegue entregar nada, a não ser más notícias. Bom, mas é preciso dizer que essa eleição, portanto, da Câmara e do Senado, é uma eleição que dá a Lula a oportunidade de estabelecer uma espécie de sintonia com o momento político brasileiro, mas, sobretudo, manifestado ali na eleição da Câmara. E é por isso que algumas demissões são dadas como certa, como é o caso de Alexandre Padilha, que fracassou na articulação política, contribuindo inclusive para derrotas importantes do governo no Congresso Nacional. Lula gosta da ministra Nízia Trindade, mas reconhece já o seu fracasso também no Ministério da Saúde. Então é muito provável que o Padilha, que fracassou na articulação política, seja deslocado para o Ministério da Saúde, porque o presidente é amigo dele e porque Padilha já foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff. Não deixa lá nenhuma marca relevante, mas enfim, já tem alguma experiência no ramo e pode ser que ele venha a ser transferido para esse ministério. Há outras mudanças pontuais, mas pelo menos por enquanto não se espera do governo uma reforma ministerial ampla que contemple, por exemplo, uma visão mais centrista
do governo, né? Mas, de qualquer maneira, o que se espera mesmo é que esses partidos de centro tenham uma voz mais ativa no governo, se não através da ocupação de cargos, com a reaglutinação do Centrão. Estão atribuindo essa vitória ao Centrão. O Centrão não existe mais como instituição, né? Quando foi criado lá atrás por Roberto Cardoso Alves, que era deputado federal por São Paulo. Não existe mais aquele Centrão, né? Há partidos de centro que têm ali identificação, identidade, né? E acabam se aproximando. Mas é muito provável que esse Centrão, na prática, se restabeleça com Arthur Lira. Arthur Lira deixou a presidência da Câmara, mas continua muito influente, continua sendo a maior liderança entre os deputados federais, sobretudo nesse grupo aí de partidos de centro. E é muito provável que ele seja meio que empurrado de maneira, inclusive, menos formal e mais, na prática, uma espécie de novo líder do Centrão na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar para ver, mas o que se espera nos próximos dias é o anúncio de substituições importantes no Ministério do Governo Lula. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota.